E aí, pessoal do nono ano, beleza? Mais uma vez aqui, professor Romiel. E hoje eu tô com um videozinho pra gente completar aí o nosso assunto sobre a Era Vargas. Nós já estamos nos aproximando da nossa segunda avaliação, uma avaliação que vai ser feita novamente de forma online, de forma remota. E uma das questões, né, porque, é claro, eu já tive acesso ao simulado, já dei uma olhadinha lá, e um dos pontos que vai cair é justamente a vagas. Por isso mesmo, na aula de hoje a gente vai encerrar esse assunto e ainda essa semana vocês terão um vídeo extra falando sobre o último assunto, que é a Segunda Guerra Mundial, tá? Para a gente poder completar o livro 2, ver todos os 4 capítulos e aí você se sentir preparado de fato para fazer uma boa prova e tirar uma boa nota. Então, vamos lá, galera. Como já é de praxe, é de costume, todo mundo equipado aí com seu livro. É muito importante para acompanhar a leitura. Nós não iremos ler o livro todo, né, até para a nossa aula se tornar mais dinâmica e a gente conseguir ver com mais velocidade esses assuntos, principalmente esse de hoje, aqui da Era Vargas. Mas mesmo assim é importante ter o livro para você não ficar perdido e conseguir fazer um acompanhamento da nossa aula. Então, nós estamos trabalhando agora a página 45. Só fazendo uma retrospectiva, né, nós estamos falando da Era Vargas e nós já comentamos sobre as duas primeiras fases do governo de Getúlio Vargas, né, que foi o governo provisório de 1930 até 1934. E estamos agora tratando do governo constitucional, que é aquele governo já legal, é um governo embasado na legalidade, onde o Getúlio já não era mais chamado de chefe do governo provisório, mas sim de presidente da República e, como tal, deveria obedecer à Constituição, que tinha sido assinada em 1934, muito por causa da pressão que o São Paulo efetuou a partir da Revolução Constitucionalista de 1932, que nós já falamos na aula anterior. Inclusive, friso aí que é importante, essa Constituição é importante, ela pode cair aí na prova, né? Vamos ficar de olho aí em todo esse assunto que ele é muito, muito relevante realmente. Então, o governo constitucional, né, o governo legal já de Getúlio Vargas, não um governo golpista como foi a primeira fase, os primeiros 4 anos, ele é marcado pela bipolaridade, ou seja, a divisão entre dois polos. Um polo na extrema direita, deixa eu só ajeitar a câmera aqui, e um polo na extrema esquerda. A extrema direita é, vamos dizer assim, representada pela AIB, Ação Integralista Brasileira, e a extrema esquerda representada pela ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que nós já falamos na aula anterior, então não preciso ficar me repetindo aqui. Bom, na página 45 fica o ponto que eu gostaria justamente de trabalhar com vocês, né? Essa fase final do governo constitucional e o início então do Estado Novo, né? Que logo logo vocês vão entender. Então, página 45 ali, estado de guerra e perseguição política, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Em 5 de junho de 1985, a ANL organizou um ato público no qual pregou a derrubada do governo Vargas e, em consequência, foi colocada na ilegalidade. Pouco tempo depois, a esquerda se rearticulou sob o comando do Partido Comunista e tentou dar um golpe de Estado. A intentona comunista, ou seja, uma tentativa dos comunistas de tomar o poder. De novembro de 1905. A tentativa foi mal sucedida, porque alguns dos agentes de Vargas, infiltrados no movimento, conseguiram transformá-lo em uma sequência de desencontros, facilitando a repressão do governo. Luiz Carlos Prestes foi preso e a esquerda brasileira esfacelada. O Congresso aprovou o estado de sítio e criou órgãos específicos para reprimir qualquer ato contrário ao governo, como a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, ligada ao Ministro da Justiça e o Tribunal de Segurança Nacional. Getúlio Vargas vai se aproveitar dessa tentativa dos esquerdistas de tomar o poder, né, através
intentona comunista, e ele vai conseguir criar um clima de medo, um clima de apreensão no Brasil todo, alegando justamente que os comunistas estavam numa luta para tentar tomar o poder e que as tentativas não iriam acabar. Logo, logo vocês vão entender qual era o objetivo dele ao criar essa imagem de ainda mais ameaça da esquerda brasileira, né? Ou melhor, dos comunistas, dos grupos comunistas. Plano Cohen. Nesse clima de confronto, começaram os movimentos dos políticos que pretendiam concorrer à sucessão presidencial nas eleições marcadas para janeiro de 1938. As eleições, porém, jamais se realizaram. Por obra de membros da AIB e militares, foi denunciado um suposto plano, o Plano Cohen, para a tomada de poder pelos comunistas. A notícia circulou por várias esferas do poder e também pela imprensa, provocando reações radicais. O documento, contudo, havia sido forjado pela agremiação. Só colocar uma imagem aqui na tela para vocês. Bom, aqui a gente tem um recorte de jornal, né, onde fala: falando pelo rádio à nação brasileira, o presidente Getúlio Vargas dá as razões das medidas tomadas pelo governo. Justamente, quais são as medidas... Opa, desculpa, isso aqui é foto da minha sobrinha fazendo 15 anos, tá? Passar para cá. Qual era justamente as medidas do governo? O governo, Getúlio Vargas, vai se aproveitar daquele clima, né, de medo, de desconfiança gerado pela intentona comunista para cancelar as eleições daquele ano, de 1937, onde o novo presidente assumiria em 1938, justamente pensando em se manter no poder. Para aumentar ainda mais o clima de medo, ele forjou, junto com alguns membros do alto escalão militar, ele forjou um documento chamado de Plano Cohen, que foi justamente, seria um documento que dizia que o Brasil estava sob ataque, que logo o Brasil seria atacado pela União Soviética. O desespero do povo brasileiro, com medo do Brasil se tornar uma Cuba, ou do Brasil se tornar uma própria União Soviética. Cuba não, desculpa, que Cuba nesse momento ainda não era, não estava sob governo soviético, sob influência soviética, desculpe. Mas com medo do Brasil se tornar uma União Soviética, justamente vai apoiar Getúlio Vargas nessa criação de um novo regime. E aí a gente chega aqui no final da página 45, quando a gente vai falar sobre o Estado Novo, o golpe de Estado. Em 10 de novembro, vou colocar outra imagem aqui para vocês. Em 10 de novembro de 1937, o Congresso foi fechado e Getúlio determinou o fim do governo constitucional e o início do Estado Novo, justificando a medida por meio da falsa ameaça comunista. A Constituição Liberal de 1934 foi substituída por outra, de caráter marcadamente autoritário, que concentrava o poder de Estado nas mãos de Getúlio Vargas. A Carta de 1937 entrou imediatamente em vigor e tinha dispositivos que garantiam ao presidente o poder de governar por meio de decretos-lei em todos os assuntos de responsabilidade do governo federal. O Congresso, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais foram dissolvidas e o país foi declarado em estado de emergência, o que na prática significava que todas as liberdades civis estavam suspensas. Ok, galera, o que significa isso? Getúlio Vargas conseguiu dar um golpe, né? Ele conseguiu tomar o poder, ou melhor, se manter, se perpetuar no poder, cancelando as eleições, aproveitando o medo e o clima de tensão e de apreensão da sociedade brasileira, que estava com medo do Brasil cair nas mãos dos comunistas. Passando aí para a página 48, a gente vai ter algumas características do Estado Novo, e aí eu vou encurtar aqui para a gente poder trabalhar, né, para poder avançar mais rápido no conteúdo.
a gente percebe que o Estado Novo foi um governo autoritário, aonde não havia muita liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, né? A imprensa não podia criticar o governo, as pessoas elas não podiam se pronunciar, havia uma forte violência, um forte controle sobre as pessoas para criar um sentimento de satisfação. Né? Se não há críticas, aparentemente é como se tudo tivesse maravilhoso, como se tudo tivesse perfeito. E o governo Vargas, durante o Estado Novo, ele vai conseguir justamente reprimir todas as manifestações de greve, reclamações, ofensas ou qualquer tipo de manifestação contrária ao Estado Novo, ela era justamente duramente reprimida e isso fazia com que houvesse, ou aparentemente houvesse, um clima de grande estabilidade e de muito otimismo dentro da sociedade. Mas a verdade não era essa. Tá. Nesse período também houve uma grande produção industrial, e a gente tem aqui na página 44 a substituição de importações, ou seja, a fabricação nacional de gêneros diversos para abastecer o consumo interno, e o estabelecimento de mais indústrias de base. Getúlio Vargas, então, durante o Estado Novo, vai começar a desenvolver a indústria brasileira, pois aí ele acreditava que essa era a nova tendência mundial, e ele estava muito certo realmente. Né? O Brasil viu um período de grande desenvolvimento econômico, apesar de estar vivendo uma ditadura violenta e opressora. Então o Brasil era um país de contrastes. Ao mesmo tempo que avançava na economia, regredia muito nos direitos civis, no direito da população, no direito da imprensa de criticar qualquer governo que seja. Então, o Brasil vivia essa situação bastante complicada. Entre as indústrias de base criadas, no final da página 48, a gente tem alguns exemplos, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a usina de Volta Redonda, em 1941, a criação da Vale do Rio Doce, né, que hoje é apenas Vale, a, a indústria mineradora do Brasil, a hidrelétrica do Vale do São Francisco, em 1945, né, que é uma importante geradora de energia elétrica para o país. E aí a gente passa para outro ponto muito importante, que também era já pauta do governo de Vargas, desde o governo provisório, mas no Estado Novo vai se desenvolver e ele vai realmente usar como carro-chefe até para se manter no poder e manter uma boa popularidade, né, assim, positiva dentro do eleitorado brasileiro, que é a política trabalhista. Eu vou colocar algumas imagens enquanto isso aqui na tela para vocês. Bom, aqui a gente tem uma imagem de uma passeata que era feita geralmente no dia 1º de maio, que vai ser o dia criado por Getúlio Vargas para comemorar o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, e aí você tem ali uma faixa onde está escrito: o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. A política trabalhista de Vargas ela vai ser muito valorizada, justamente o que é considerado um grande marco na história dos direitos dos trabalhadores no Brasil, que é a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1943. Aqui a gente tem um recorte de jornal onde nós lemos: Consolidação das Leis do Trabalho. A iniciativa partiu do presidente Getúlio Vargas, que deu instruções ao ministro Marcondes Filho, que no caso o ministro da Justiça do Trabalho, quando ele assumiu a pasta do trabalho, no sentido de providenciar a coordenação dos decretos expedidos. E a CLT ela vai ser um grande avanço, porque ela vai organizar as leis trabalhistas, ela vai nacionalizar, ou seja, vai valer em todo o território nacional e vai conter vários dos direitos trabalhistas que se mantêm até hoje. Aí ali na página 49, você pode ler em cima da imagem: não se pode deixar de mencionar a grande importância da propaganda oficial, que por meio dos mais diversos recursos conseguiu promover uma estreita identificação entre o governante e a classe trabalhadora, construindo a imagem de Getúlio como o pai dos pobres.
e garantindo a adesão e fidelidade da massa trabalhadora ao seu grande líder. Depois de falar desse ponto positivo do governo Vargas, que foi a consolidação das leis trabalhistas ou das leis do trabalho, só voltar aqui para mim, a gente vai falar de um ponto que já não é um ponto tão positivo assim, né, que foi o uso da propaganda e da censura a serviço do Estado autoritário, que era o Estado Novo. O governo, página 50. O governo Vargas inaugurou no Brasil o uso intensivo da propaganda e da censura a serviço do Estado. Para colocar em execução seu projeto de governo totalitário, era necessário neutralizar as vozes discordantes, uniformizar comportamentos, costurar acordos entre vários segmentos sociais e, principalmente, construir a ideia de uma nação forte e unida em torno de seu líder. Para tanto, logo em 1931, foi criado o Departamento Oficial de Publicidade, o qual foi sendo ampliado até constituir em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, supervisionado diretamente por Vargas. Praticamente todas as manifestações culturais do país estiveram sob a vigilância e censura do DIP. Rádio, cinema, teatro, imprensa, literatura nacional e estrangeira. O rádio, aliás, foi o mais usado e também o mais eficaz veículo de propaganda oficial em um país onde a grande maioria das pessoas era analfabeta, especialmente pela transmissão do programa diário Hora do Brasil, veículo que divulgava as obras do governo e era usado com frequência por Getúlio para se dirigir diretamente à população. Getúlio vai usar a propaganda para se aproximar do povo e criar a imagem de um líder bondoso e caridoso, mas também vai usar de censura para controlar as manifestações contrárias. Então, se havia uma música que aparentemente trazia alguma crítica ao governo, ou uma peça de teatro, ou até mesmo de cinema, o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele ia lá e cancelava, ele cortava, ou ele mandava mudar a letra daquela música, ou uma apresentação da peça, ou ele realmente era totalmente cancelado e não poderia ser exibido. O nome disso é censura, e serve para que o governo consiga filtrar e deixar passar para a população apenas a mídia que interessa, né? Aquela produção que é interessante, que de repente trate de temas banais, né? Ou que até mesmo traga elogios ao governo, mas ele pode também controlar essa produção e evitar que críticas sejam feitas e que façam o povo pensar, que façam o povo realmente questionar se aquele governo estava sendo positivo ou não. O governo de Getúlio Vargas foi perdendo força, principalmente após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar mais disso na nossa próxima videoaula. Né? O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, tem uma participação bastante efetiva e, por incrível que pareça, essa participação, apesar de positiva, não foi muito boa para Getúlio Vargas, porque o Brasil estava lutando para derrubar governos autoritários e violentos na Europa, no caso, o fascismo e o nazismo. Então, era meio contraditório. Os nossos, né, irmãos brasileiros indo lutar, arriscar suas vidas nas trincheiras, nas feiras da guerra, na Segunda Guerra Mundial, para derrubar governos autoritários, e o próprio Brasil vivia um governo autoritário. Então, não fazia muito sentido, e isso foi fazendo com que muitas pessoas acabassem parando de apoiar Getúlio Vargas, e a pressão foi aumentando para que ele pudesse largar o poder depois de 15 anos. A gente já está falando de 1945, sendo que ele chegou ao poder em 1930. Então, um governo extremamente longo, já estava desgastado. Getúlio Vargas, então, com medo de ser preso, resolveu abrir novas eleições, convocar novas eleições no ano de 1945 para que o próximo presidente assumisse em 1946. E por incrível que pareça, apesar de tudo isso, esses 15 anos que ele ficou, ainda tinha muita gente que era a favor do retorno dele como presidente, só que dessa vez não como ditador, mas o presidente constitucional. Foi um movimento chamado de queremismo, ou movimento queremista. Vou até colocar uma imagem aqui na tela para vocês. Aí você lê a placa aqui, ó. Queremos Getúlio, porque ele nos deu aposentadoria. Queremos Getúlio. Muita gente mesmo ainda queria a volta de Getúlio Vargas, dessa vez
para que ele ganhasse as eleições, ele se candidatasse às eleições, mesmo ele estando há 15 anos no poder. Olha que absurdo. Mas tinha muita gente que era a favor. Mas Getúlio ficou muito tentado, mas ele realmente não foi. Ele acabou se candidatando a senador pelo Rio Grande do Sul, que ganhou, é claro. A influência dele era grande demais. Getúlio Vargas abriu mão da luta pela presidência e apoiou o general Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro da guerra do Getúlio Vargas. Ele ganhou, já que a força de Getúlio era forte demais, o apoio dele era muito grande, e ele conseguiu então eleger o Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro presidente do Brasil depois de 15 anos da era Vargas. Mas ainda não acabou totalmente, né? A gente vai voltar em outro momento para falar da segunda fase da era Vargas, o segundo momento que ele volta depois do governo de Eurico Gaspar Dutra. Já mais velho, experiente, Getúlio retorna à presidência do Brasil. Bom, galera, dessa forma, deixa eu só voltar aqui com vocês. Dessa forma, a gente encerra o nosso capítulo 3. Fiquem de olho, porque ainda haverá outra aula essa semana com o capítulo 4 para a gente fechar esse livro aqui e fazer uma última prova, tá bom? Bom, galera, é isso aí. Fiquem com Deus, estudem bastante essa semana e até a próxima.